Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Seja muito bem-vindo, mais um episódio de Os Executivos. E essa entrevista, eu espero aprender muito nessa entrevista. Porque pela primeira vez, eu vou entrevistar um executivo de 25 anos de idade. O Felipe tem idade para ser meu filho, porque o meu filho mais velho fez 34 anos, a minha filha do meio está fazendo 26 anos este mês, e o Felipe tem 25 anos e já é CEO de uma companhia. E a história dele é muito interessante. É muito interessante porque ele não é só o filho do Carlos Wizard. Carlos Wizard. Posso falar que é Carlos Wizard? Pode, deve. Ele não é só filho do Carlos Wizard, mas a história dele, em relação a ele ser o filho do Carlos Wizard, ele vai contar pra gente, é muito legal. É muito bonita a história. E por que eu quero aprender com o Felipe? Porque a geração do Felipe é uma geração que busca coisas de forma muito rápida. E a carreira dele foi muito rápida. Obviamente, pelo ambiente em que ele vive, pelo ambiente onde ele foi criado. E eu quero explorar dele como que é a visão da idade dele, a visão da geração dele para o mundo dos negócios. Porque se a gente parar para pensar, Felipe, eu sou um dinossauro perto de você, porque eu nasci na década de 70 e eu tô acostumado a ter as coisas muito bem planejadas, a coisa acontecer. Não que não tem que ter velocidade, mas a gente setava a expectativa da gente a médio e longo prazo. Então, Felipe, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado por você estar aqui com a gente, você ter vindo lá de Campinas para conversar com a gente. Fiz questão de entrevistar você, principalmente pela tua idade. Hoje você já é CEO do projeto Mr. Wiz, que vocês começaram. Mas antes de eu começar a fazer um monte de pergunta para vocês, conta pra gente aí um pouquinho quem é o Felipe. Conta a tua história, eu achei incrível a tua história. Você é um menino adotado, certo? Tem uma história linda por trás dessa adoção, inclusive. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Então, muito obrigado por estar aqui, presente. Realmente é uma satisfação minha. Sou Felipe Martins, tenho 25 anos e já sou casado, sou 3 anos casado, CEO da Mr. Wiz. Casado por opção, inclusive, né? Por opção. Que é o mais importante. Então, minha vida, vamos dizer, resumindo aqui, né? Por estar perto do Carlos, né? Eu tive uma influência enorme, tanto pelo meu pai, pelo Carlos Wizard, quanto pela minha mãe, Vânia. Os dois muito focados em educação, os dois muito focados na família, em questão de criação, e os dois também muito focados em Deus. Então eu começaria aqui falando que todo o meu crescimento, fui amadurecendo com esses 3 pilares. Um com os negócios, sempre ouvia meus pais falando sobre das empresas, como que estava dando certo. A família, nós toda segunda-feira nos reuníamos de noite para fazer uma reunião familiar, onde a gente falava alguns pontos da família, líamos escrituras e no final tinha uma parte de lazer. Então a gente ia jogar boliche, ia ver um filme. Então toda segunda-feira era dia da reunião familiar. Isso acontece até hoje, Felipe? Até hoje acontece. Hoje. Mesmo com os mais velhos, todo mundo participa? Não, a gente fazia mais em casa porque quando eu estava crescendo, todos meus irmãos já estavam casados, fora de casa. Daí acontecia comigo, com meu irmão Nicolas, que é 2 anos mais velho que eu, meu pai e minha mãe, que a gente estava na mesma casa. Então, isso é até um conselho da igreja onde a gente pertence,
toda segunda-feira fazer com a nossa família, seja se você tenha filho ou não, ou só esposa, fazer um dia da reunião familiar, porque realmente é o que mais importa. E daí, o terceiro aspecto é a questão da religião, de colocar Deus em primeiro lugar, de ir na igreja. Então, todos os ensinamentos que eu recebi dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, sempre tinham esses 3 pilares bem fortes. Legal. Você me estava me contando que vocês são 6 irmãos, né? Então o Carlos teve os 4 primeiros filhos, são 2 homens, que são gêmeos, inclusive os mais velhos, né? Charles e o Lincoln. Charles e o Lincoln. A Thaís e a Priscila são as meninas. E aí veio você e o Nicolas. Isso. Você e o Nicolas são irmãos de sangue, mas vocês dois foram adotados juntos, né? Isso. Conta um pouquinho dessa história, que essa história é bonita. Então, Você falou que foi um milagre na tua vida, né? Sim, eu falo como um milagre tanto para mim, quanto para os meus irmãos, para os meus pais. Porque é uma história muito sensível. Sensível? Para nós. Porque a ideia da adoção surgiu com um acidente. Meu irmão Charles e Lincoln eram jovens, adolescentes, estavam dirigindo, já eram de maior, né? Estavam dirigindo uma noite e sofreram um acidente, colidiram com um caminhão e tava o Charles, o Lincoln e um amigo. Quando meu pai recebe a ligação, é a ligação do hospital falando, olha, vem para esse hospital que os seus filhos sofreram um acidente e um deles morreu. Uau! Então, minha mãe ficou em choque, né? Foi correndo, perdi um dos meus filhos, o outro tá em coma, tá em estado super grave e ainda tem um amigo. O que eu vou falar para os pais da família? Chegando lá, eles descobriram que os gêmeos, meus irmãos, os 2 estavam vivos. O que morreu foi o amigo, foi jogado do carro, né? Porém, o Lincoln, o Charles estava em coma, fraturou o braço em sei lá quantas partes. O Lincoln também estava em estado grave. Os médicos até falaram que o Charles, se ele retornasse do coma, ele nunca mais ia conseguir falar, ele nunca mais... Teria sérias sequelas. Então, sequelas para a vida toda, né? Então isso foi algo muito assustador para os meus pais. E minha mãe sempre falava, aquela noite quando eu voltei para casa, sem saber o que fazer, sem esperança, a única coisa que eu fiz foi me ajoelhar. E nessa oração eu comecei a pedir para Deus um monte de coisa. Olha, Deus, se eu pagar mais dízimo, você cura meus filhos? Ela sempre sentia que a resposta era não. Se eu ajudar mais irmãos na igreja, você vai curar meu filho? Não. Se eu doar mais para caridade? Não, e não, e não. E daí ela falou, e se eu adotar um menino, uma criança? Você ajuda? E se eu adotar, eu prometo que eu vou criar ele nos caminhos da igreja. Eu vou criar ele para ser um servo do Senhor. E foi quando ela sentiu no coração aquele arder, né? E como se a resposta fosse sim. Então ela foi correndo contar para o meu pai, Carlos, fiz a oração, fiz isso, senti que devo adotar um filho. Meu pai, ao invés de, não, mas já temos 4, nossa idade, já temos 40 anos de idade, estamos velhos demais, ele falou, se você adotar um, eu vou adotar outro. Então a gente vai adotar 2. Então foi quando eles colocaram toda a papelada, tudo mais, e foi aí então, a partir disso, que realmente começou, o Charles, o Lincoln começaram a melhorar, né? Eles agora têm uma vida normal, Charles anda, corre, joga bola, Lincoln também, são normais, se você olha nem parece que eles ficaram entre a vida e a morte, um estava em coma, com possível chance de nunca mais voltar, e daí foi quando, 2 anos, 3 anos depois que colocaram a ficha, veio eu e o Nicolas. Fui adotado com 2 meses de idade, e o Nicolas com 2 anos de idade.
Ou seja, eles foram buscar alguém para adoção e encontraram vocês, e vocês eram irmãos que estavam para adoção, você e o teu irmão mais velho. Isso, na verdade, vou até dar um pouquinho. Eles foram e encontraram o Nicolas. O pessoal da adoção falou: olha, eu tenho um menino, o nome dele é Nicolas, tem 2 anos. Minha mãe chegou e falou: mas eu coloquei os papéis para 2 crianças e não para uma. E por algum motivo, naquela mesma semana, a minha mãe biológica, né, havia comentado com o pessoal da adoção que se encontrasse uma família, ela tinha um outro filho. Então eles falaram: olha, eu posso ver, ela tem um outro, tem um recém-nascido aqui com ela, posso ver se ela está disposta a doar, colocar para adoção esse filho também. Então, no primeiro momento foi só o Nicolas. Então, naquela noite, o Nicolas já estava na casa dos meus pais e eles foram lá para minha mãe biológica perguntar: olha, achamos uma família boa, que vai cuidar bem do Nicolas, e estão procurando um segundo filho, você tem interesse? E daí a mãe biológica, junto com a minha avó biológica, falaram: olha, aqui a gente não tem muita condição, ele é pequeno, então já vamos doar. Então, depois de uma semana, eu fui adotado também. Então, na verdade, uma coisa foi encaixando na outra, para que daí nós 2, irmãos de sangue, pudéssemos ter sido adotados. Para conviver junto. E você lida muito bem com isso, pelo que eu tô vendo, né, Felipe? Muito bem, porque eu acredito, daí novamente, essa questão da adoção foi um milagre para mim, para os meus pais, para os meus irmãos, porque aí vem um dos últimos milagres. Então aqui a gente tem o primeiro milagre, que é a experiência da minha mãe. O segundo, a cura dos meus irmãos. E a terceira é que com o Nicolas, ele é autista, ele é diagnosticado também com esferocitose, e eu, alguns meses depois, com 6 meses de vida, também fui diagnosticado com esferocitose. O que é isso? Desculpa. É uma doença de sangue, Uhum. onde, vamos assim ser mais técnico aqui, né? Os nossos glóbulos vermelhos, eles são como um disco. Então eles se reproduzem como um disco, um frisbee, né? Os meus não. Quando eles se multiplicam, eles são uma esfera. O que acontece? O baço, que ele que protege o nosso corpo, né, de seres de fora, pensa que são seres malignos. Ele combate. Então ele combate. Ou seja, todo mês, uma semana sim, uma não, eu estava internado com necessidade de tomar transfusão de sangue, porque o meu próprio baço combatia as células vermelhas. Então, ou seja, se eu ainda estivesse na família biológica, né? Lógico que eu também tenho um grande amor por eles, porque também não deve ser nada fácil entregar o seu filho para uma outra pessoa que você nem conhece. Você tem contato com a tua família biológica? Eu conheci eles recentemente, no finalzinho do ano passado eu conheci eles pela primeira vez. Super bacana a experiência. Você conheceu tua mãe? Minha mãe, minha avó, minha prima, meus irmãos. Você tem outros irmãos? Tenho. Eu sou o mais novo também lá. Não, sou o do meio. Então foi super bacana. Mas que foi dado para adoção, só eu e meu irmão. Daí tem um outro mais velho e uma mais nova depois de mim. Mas voltando aqui, eles não teriam a condição de cuidar de vocês. Cuidar a transfusão. Com 9 anos eu tive que fazer uma cirurgia para remover o baço. Então depois dessa cirurgia acabou assim melhorando, não precisei mais ficar internado, mas qualquer coisa, até hoje, se eu tiver uma febrinha, eu já tenho que ficar em observação por não ter baço. Então a minha vinda para a casa dos meus pais agora realmente foi um milagre, eu vejo como um milagre. E por isso que eu falo que eu agradeço meu pai agora, atual, minha mãe
pelo desejo, e também os meus pais biológicos por terem a humildade, né, vamos falar, ó, eu não tenho condições, vou dar para adoção. Então, eu acredito Cara, que maturidade isso... que você tem, assim, você não leva isso de forma... Você não é revoltado com isso, né? Isso é muito bonito de ver, isso é muita maturidade, assim, para um garoto de 25 anos de idade, você tem muita maturidade. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. E, bom, então a tua vida é uma sucessão de milagres, pelo que eu entendi. Com certeza, com certeza. E aí, aos 25 anos, bom, vamos voltar um pouquinho aqui. Aí você tem, então, são 4 irmãos mais velhos, né? Você estava me contando um pouquinho que vocês têm negócios na família hoje, né? Por isso que a gente está aqui no podcast Os Executivos. Vocês têm hoje a franquia Master da KFC, Taco Bell, Pizza Hut, que são os teus irmãos mais velhos que tocam. A área de esporte vocês têm também, né? Isso. Você falou da academia... Da Topper, Rainha. Ronaldo Academy, que é uma escolinha de futebol. Tá. Em parceria com o Ronaldo Fenômeno. Com o Fenômeno. Mas aí, isso é uma franquia também? Vocês são franqueadores masters desse... É nossa franquia. Tá. Então, nós somos os donos junto com o Ronaldo, que é sócio. Então vocês são os franqueadores. Isso. Tá. E aí tem pessoas que compram franquia disso. Temos aqui no Brasil, temos nos Estados Unidos, temos uma franquia até na China, da Ronaldo Academy. Legal. Então, quantos negócios vocês têm no grupo hoje? Mais ou menos. Cara, mais de 10, mais de 15. 15 de negócios, tipo. Tá. Porque tem essas grandes, KFC, Pizza Hut, mas daí também tem negócios pequenos que estão dentro de outras empresas. Por exemplo, nós temos a Aloha, que é de óleos essenciais, mas está dentro da Mundo Verde. Tá. Então, nós temos outros subnegócios assim acontecendo também. Entendi. Legal. E o teu pai, ele atua em tudo isso hoje? Ele permeia todos esses negócios, o Carlos? Meu pai, ele tá bem envolvente. Eu falo que meu pai é um ser humano, mas com superpoderes. Ele é onipresente, tá em tudo quanto é lugar. Eu nunca vi um cara com a idade que ele tem, mais de 65 anos de idade, estar presente, ter o dedo em cada negócio e estar presente, dando ideias. Então, e com toda a agenda que ele tem também, né? Então, terça-feira agora, ele foi para os Estados Unidos, mas há um mês atrás ele estava voltando de uma viagem da China. Ele veio para cá, a gente teve a convenção nacional da Mr. Wiz. Daí ele veio para cá, ficou um tempinho, voltou para os Estados Unidos, já vai para a China de novo. Então, tudo que ele faz é para os negócios. Então, toda vez ida para a China, ida para buscando novas maneiras de expandir os negócios que já temos ou para trazer novos negócios. Então, é um empreendedor nato, né? É uma pessoa que tá... E ele tem, inclusive, um negócio com o Flávio Augusto, né? Você estava me falando, né? Ele é parte da WhatsApp também, isso, né? Ele é sócio da WhatsApp. Ele vendeu em 2014 a Wizard. Isso. Tá, em 2014, e ele teve um non-compete até 2018. Isso, 4 anos. E aí surgiu a ideia onde você está hoje, que é a Mr. Wiz. Isso, então ele vendeu a Wizard em 2014, em 2018, que acabou o non-compete, ele entrou como sócio da Wiser, com o Flávio Augusto, e aí ele ficou, daí foi o período também que ele estava adquirindo Taco Bell, KFC, Pizza Hut, outros negócios. A Taco Bell, KFC, essas coisas, não era da PepsiCo, tudo isso ou não? Eu tô enganado. Olha, eu não vou falar que você tá enganado, porque eu não sei 100%, né? Quem sabe são mais meus irmãos. Mas eu acredito que não. Talvez aqui no Brasil... eu tinha essa referência de que a Pizza Hut, Taco Bell e tal era da PepsiCo. A operação no Brasil era deles, mas isso há muito tempo. Certo ou errado. Eu também não, mas tudo bem. Aqui, daí o pessoal vai falar que errado. E aí, mas tudo bem. Aí vamos falar o nosso papo aqui hoje é para falar da Mr. Wiz, né? Em 2022, no final de 2022, o Carlos pensou em um negócio onde ele trouxe para mim, para minha esposa, que nós tínhamos acabado de se casar. A gente casou em junho. De 22. De 22.
E daí a gente ia ficar 6 meses aqui no Brasil e ia voltar para os Estados Unidos para eu terminar meus estudos, minha faculdade. Só que nisso ele falou, olha, me puxou eu e minha esposa, falou, ó, eu tô com uma ideia de criar uma escola de empreendedorismo. Porque eu olho aqui os meus netos, eu tenho mais de 20 sobrinhos. Então ele olha para os 20 netos dele e fala, olha, eu tenho preocupação com os meus netos. Então se eu que sou eu tenho preocupação, imagine um outro pai, que às vezes não tem nem a bagagem, o conhecimento que eu tenho. Então foi quando a gente começou a ver empresas que ensinavam empreendedorismo. Uhum. Foi quando a gente se juntou a uma empresa, entendemos, acabou não dando certo, e daí acabamos criando a Mr. Wiz em março de 2023. Março de 23. Tá. Isso. Então a gente acabou de completar 2 anos 2 aí. anos. 2 anos e pouquinho. Legal. E hoje a Mr. Wiz, você estava me contando que ela já tem mais de 300 unidades comercializadas, mas implantadas 72 em operação. Implantadas, isso, em operação 72 e com planejamento de até o final do ano a gente está com mais ou menos próximo ao 100. Aos 100 implantadas. Implantadas, operando e funcionando no Brasil. E você estava me explicando, eu achei muito interessante isso, eu não fazia ideia, né? Que alguém que compra uma franquia já compra várias franquias só para segurar a praça, né? Ele investe, faz esse investimento do pagamento da franquia e ele garante uma praça, mas não necessariamente ele implanta aquilo num primeiro momento, né? Você estava me explicando. Normalmente, isso não é comum de se acontecer, porque principalmente por uma empresa que acabou de chegar, nova. Mr. Wiz tem 2 anos, é um bebê comparado com qualquer outra empresa. Então, normalmente, o passo que eles compram vai dar, não vai dar, será que... Porém, o que nós fizemos foi realmente a grande diferença é que tem a experiência do Carlos. Claro, então o pessoal não está comprando apenas a Mr. Wiz, uma escola de empreendedorismo, de inglês, mas realmente está comprando o know-how do Carlos, de mais de 30 anos. E muita gente confia no Carlos. Então, até para uma empresa que está começando agora, até quando a gente vende as franquias, a gente fala, olha, está começando, tem muita coisa que ainda vai mudar, que vai se atualizar. Que vai se desenvolver. Que vai se desenvolver, isso aí. Mas o pessoal acredita tanto que fala, olha, eu vou comprar 2, 3, temos franqueados que compram 10. Eu tô vendo pelo que você me disse que você tem mais de 372 operando, quer dizer... Nós temos 150 franqueados, então uma média assim de 2, 3 por franqueado. Por franqueado. E daí a gente tem todo um plano de abertura para essas unidades, tem um plano de pagamento que, dependendo, você tem que pagar à vista, ou então a gente vê como que tem que fazer. Quanto custa, em média, uma franquia da Mr. Wiz? A Mr. Wiz está custando 80 mil. 80 mil. E quanto que o cara gasta para implantar um negócio desse? 80 mil é o custo da franquia, né? É a licença. Isso, a taxa de franquia. Tá. Então, vou colocar já essa taxa desses 80 mil. Então, comprou a taxa, achou o ponto, aluguel, reformou, tá para operar, a gente coloca entre 200 a 300 mil total, já com esses 80 dentro. 200, ou seja, ele põe mais aí... Mais 150 para adequação, 50 mil. Tá. Adequação do ponto. E qual que é o ROI disso, Felipe? Quanto tempo ele tem o retorno desse investimento? A gente, é que a gente tá falando, que varia muito, né? Porque não é um produto que tem um valor fixo. Nós temos, depende muito da cidade onde ele está, a concorrência, qual que é o preço. Tem lugares que cobram 450 o parcelamento, tem unidades em cidades, menor número de pessoas, menos concorrência, mas cobra 300, 250. Então, querendo isso é mensalidade, você está dizendo? Isso, mensalidade de um... o foco da Mr. Wiz, você estava me explicando, né? A Mr. Wiz é uma escola de inglês, mas com foco também
em liderança, empreendedorismo, as habilidades emocionais, educação financeira e tudo isso, né? Então nós não acreditamos, muita pessoa fala isso, mas nós não acreditamos que nós somos uma escola de inglês. Tá, Nós somos uma escola de formação de líderes. tá. O que um líder precisa para ser considerado um líder? Hoje em dia, é habilidades socioemocionais. Uhum. A gente fala, né? Ele é contratado pela experiência que ele tem, pelo conhecimento, mas é demitido pela inteligência emocional. Então, um líder precisa ter uma inteligência emocional. Ele precisa ter a visão empreendedora. Mesmo que ele não queira abrir a sua própria empresa, dentro da equipe ele precisa ter essas habilidades de inovação, de enxergar um problema e solucionar esse problema. Então, todas essas habilidades é o que forma um líder. E, lógico, um líder hoje também é necessário o inglês. Então, a gente ensina na Mr. Wiz empreendedorismo, inteligência emocional, educação financeira, liderança e inglês. E a faixa etária que vocês atuam é de 7 a 17 anos, é isso? No começo era de 7 a 17, porém nós identificamos no mercado uma grande procura até por adultos. Então nós atendemos hoje adultos, adolescentes e crianças a partir dos 7. Então é dos 7 até 121 anos, né? Que hoje é o que a gente tem comprovado que o pessoal vive. Segundo a Previdência Americana, tem gente com 380 anos viva ainda recebendo. Então até 380 anos, pode se matricular. Tá, mas vamos lá. Montei uma franquia, vou lá e quero montar uma franquia da Mr. Wiz. Isso. Hoje, então, voltando, né, que você no ROI. Então a gente estabelece, olha, você não pode pegar um lugar com aluguel muito alto, porque senão também vai atrasar. Mas em média, de 18 a 24 meses, ele já começa, a empresa já começa a se pagar e depois, após isso, é só retorno do investimento. Tá. O que é uma franquia que você gastou aí na faixa de 200 e poucos mil? O que é a expectativa de faturamento de uma empresa dessa? Médio numa cidade como São Paulo, por exemplo. Nós falamos que, vamos se dizer, né? Em um ano, a gente estima que o franqueado ele consegue colocar 100 alunos. 100, vamos colocar uma mensalidade em São Paulo que é um pouco mais cara, R$490. Então, 49 mil? Com 100 alunos? Quanto que é? R$500? É isso? 10, vamos 5, colocar 50. 500, 50 mil. 50 mil de faturamento com 100 mês. alunos, isso. Mas a nossa metodologia é todo dia está fazendo matrícula. Então nós queremos que o nosso franqueado tenha 100, 200, 300 alunos. E como é que funciona isso? É tudo online essas aulas? Como é que presenciais. São presenciais. Por isso que ele gasta esse dinheiro, ele tem que montar salas de aula. Isso, então ele aluga um ponto onde ele tenha 2 salas de aula, tem que ter uma focada mais para criança, tá, e outra que é mais para jovens e adultos, né? Então tá, ele fala no mínimo 2, mas sim, tem gente que coloca 3 salas, uma para cada público. Daí lógico vai gastar um pouquinho mais, mas com 2 salas já é capaz de começar a atender. Então tem toda essa adequação, adesivo na parede, tinta, fachada, contratação de professor. E aí os professores são treinados por vocês, é isso? Nós temos um curso de preparação. Temos treinamentos diários para os assessores comerciais e semanais para mentores. Online. Quantas pessoas você precisa colocar numa franquia, em média? Colaboradores? Eu abri minha franquia hoje. A gente fala, no começo, você começa com 2 assessores comerciais e 1 mentor. A gente chama de mentor, né? Um professor. Professor, a gente pensa numa escola normal, sentadinho, estilo exército. Você só fala quando pedirem. Então a gente, na verdade, coloca mentor porque ele só vai guiar os tópicos e os alunos que vão conversando, né? Mas a gente fala 2 assessores comerciais e uma mentora. E qual que é o público que essa tua franquia acaba atendendo? É um público C, D, A, B? Qual que é o foco principal?
que está voltado, porque você está falando basicamente de habilidades de liderança, empreendedorismo e tal. Que público que é esse que busca empreender, que busca aprender para empreender? Então nós acreditamos que, assim, o público B já está começando a ter essa mentalidade empreendedora. Então a gente vê aí pequenos comerciantes, vendedores de bolo em semáforo. Então esses B, C começa já a ser o nosso público. Pessoas que querem ter sucesso na vida. Nos nossos cursos ele vai falar sobre, vamos colocar aqui, né, da parte de empreendedorismo, educação financeira, vai falar sobre ROI, retorno do investimento, ele vai falar sobre o que é faturamento e o que é realmente o lucro líquido, qual que é essa diferença, ele vai falar, então, tudo isso a gente aborda. Então, pessoas que querem realmente mudar a vida, ou então pessoas que apenas querem aprender um novo idioma para poder viajar ou para ter um cargo maior, poder... Todo o treinamento que vocês dão é em inglês lá? De inglês, sim, no começo, porque a gente acredita que não dá para jogar já um empreendedorismo em inglês, porque se a gente tiver uma base. Então, nosso curso é de 2 anos. Nós temos a parte de inglês, que é inglês, e daí as habilidades de empreendedorismo e inteligência emocional são dadas em português. Após esses 2 anos, se o aluno quiser continuar conosco, nesses 2 anos ele já está fluente no inglês. Então eu já consigo trazer temas de empreendedorismo, educação financeira, mais a fundos em inglês. Então após os 2 anos, todos esses temas começam a ser dados apenas em inglês. Entendi. Então você prepara o pequeno empresário, vai isso. construindo ele para ele se desenvolver e tudo mais. Isso. Vamos voltar um pouquinho na tua história aqui. Você foi estoquista na franquia quando você começou, você falou que fez de tudo, mas antes disso, você trabalhava na Taco Bell, certo? O que você fazia na Taco Bell? Então, com 17 anos, foi quando meu pai chegou e falou, Felipe, eu com 17 anos peguei $100 e fui lá para os Estados Unidos sozinho, e meu primeiro trabalho foi como garçom. Então, agora que você está com 17 anos, nós estamos abrindo uma franquia aqui da Mr. Wiz aqui no shopping perto de casa. Mr. Wiz não, Taco Bell. Da Taco Bell, perdão. Da Taco Bell no shopping aqui perto de casa. E eu quero que você vá trabalhar lá. 17 anos, você precisa começar a ter uma vivência. Sair dessa bolha. Eu, com 17 anos, filho do então bilionário Carlos Wiz, pensei, pô, beleza, vou ficar em um quartinho com ar-condicionado, ser gerente, vou administrar aqui as contas. Com 17 anos. Fui tudo feliz. Ele falou, então vou agendar uma reunião com o gerente da loja. Tá bom? Ah, tá bom. Sentamos, foi tudo bonitinho, de terno, bonitinho, como uma entrevista de emprego mesmo. Falou, olha, Gerson, é o nome do gerente, lembro até hoje. Eu quero colocar meu filho para ele começar a experiência de trabalho dele. Porém, tem alguns pontos que eu quero me certificar de falar com você para você obedecer, tá bom? Tá bom. Eu pensei, agora que vai começar, olha, ele vai ficar na administração. Olha, quando eu tinha a idade dele, minha primeira trabalho foi lavador de prato. Então eu quero que ele comece do chão. Então ele vai lavar prato, vai lavar panela, bandeja, vai recolher, vai lavar as mesas, tá bom? Eu me assustei e o gerente se assustou, porque eu não esperava e nem ele. Ele meio que incerto falou, tá bom. Mais alguma coisa? Sim, eu quero que você trate ele igual aos outros funcionários. Como assim, Carlos? Se ele chegar atrasado, dá advertência. Se ele fizer errado, dá advertência. Se ele fizer qualquer coisa que não está, você pode chamar a atenção dele. Aqui dentro, ele não é filho do Carlos Wizard. Daqui para fora ele é. Daqui para dentro. E eu vou estar sempre do seu lado apoiando sua decisão. Tá bom? Tá bom, Carlos. E a última é que eu só quero que ele tenha a carteira assinada dele. Porque daí vai ter o 13º, ele vai ter o dinheirinho dele. E é isso, tá bom? São esses 3 pedidos que eu tenho para ele trabalhar aqui, pode ser? Aí eu já tava
Nem sei o que eu tava pensando. Você foi de terno para limpar o chão, então. E daí, então, uma faxineiro semana chique. depois eu tava lá. E quanto tempo você ficou nessa? Eu fiquei 1 ano e meio. Limpando o chão e lavando prato. Eu comecei, daí eu fui passando por todos. Então, eu comecei limpando o chão, daí eu passei para prato, daí eu passei para os Foi frios. promovido para os pratos. Para o frio, ou seja, estoque. Então, vinha as batatas fritas, eu tinha que colocar no estoque, ver se tinha, fazer pedido, conferir que a câmera fria estava funcionando. Virou CFF. Depois, Chief of French Fries. isso aí, de taco, chief of taco também. Daí eu fui na produção, então eu fazia os tacos, fazia os burritos. Então lá eu fiz de tudo, só não fiquei no caixa porque eu era de menor e não podia. Mas de lá depois eu... Você era o menor aprendiz, né? Então eu fui lá e fiquei. Agora, uma curiosidade, você ia a pé trabalhar? Não, Ia de ônibus? não. Isso aí eu não tive essa experiência. Você ia de motorista. Eu ia de motorista. Chegava lá... Então faltou uma parte. Faltou aí Você tinha que ter falado pro seu... Mas pai, então vamos fazer direito. Me dá o vale transporte e eu tenho que pegar o busão lá e... Eu acho que eu não era tão ousado naquela época aí. Mas eu chegava às 5 da manhã, abria... Então tinha toda a minha rotina. 5 da manhã você abria a loja? Abria a loja. Mas você não estudava nessa época? Oi? Você não estudava? Eu comecei quando eu já tinha eu tinha terminado já os ensino. O terceiro colegial. 17 anos. Entendi. Então já tinha encerrado. Então eu participava. Então eu fiquei por um tempo na abertura das lojas. Então eu chegava às 5 da manhã porque o shopping abria às 10. Então tem toda uma preparação, limpar, ligar, deixar esquentando, descongelar. Então, e também teve uma parte que eu fiquei no fechamento. Então a gente chegava mais tarde, mas saía meia-noite, 1h da manhã. E você falou que ficou 1 ano e meio disso. Depois disso, o que você foi fazer? Depois disso, a minha irmã, ela começou um negócio chamado Aloha. Eu comentei de óleos essenciais. E ela me chamou, Felipe, naquela época eu gostava Tô precisando de um faxineiro aqui. Eu tô precisando de alguém que faça taco aqui, o pessoal tá desanimado. Eu gostava de editar vídeo. Então ela falou, olha, eu tô precisando que alguém edite vídeo. Eu tenho vários vídeos, convenção, então alguém que grave e edite vídeos. Pode? Eu falei, tá bom, quanto que eu vou ganhar? Lá eu ganhava 1.300, na Taco Bell ela falou, 2.000. Um aumento, tá bom. Não cheiro óleo, não saio, não preciso de tomar 3 banhos depois que eu saio. Então, depois eu fui pra Aloha como... Mas vem cá, teu pai te dava uma mesada por fora, vai. Não. Que você vivia com R$1.200 por mês? Você não namorava, não fazia nada, então. Até 17 anos. Ou usava o cartão de crédito da mãe? Que nada, se ela descobrisse, ela me matava. Assim... E o que você aprendeu com tudo isso, Felipe? Porque assim, eu tenho uma pergunta. Eu já ouvi, inclusive, o Flávio falando sobre isso, né? Em alguns acho que podcast e tal. Foi o Flávio? Foi? Flávio Augusto. Ele fala assim, não adianta eu querer tratar meu filho como ele é filho de um bilionário. Ele vai ser tratado como filho de um bilionário e tal. Ele me parece ser meio contra essa história de que, meu filho tem que sofrer para poder aprender as coisas. É a realidade que eu criei para ele e tal. Eu queria entender de você. Foi importante para você passar por isso para aprender o que exatamente? Com certeza. Eu vou falar também que eu não sofri, né? Os teus irmãos passaram por isso? Passaram? Passaram? Eu falo que eu não sofri porque também tem toda aquela questão, né? Vive com milionário. Eu vivia numa mansão, 2 vezes por ano a gente pegava e viajava. Então... toda essa mordomia, tinha cozinheira em casa, tinha faxineira, então sempre teve. Mas uma coisa que meu pai fazia questão de sempre me ensinar é a questão da meritocracia. Então não adianta também, daí meu pai, né, ele me dá tudo, sendo que depois eu vou crescer, vou ter minha família, ou vou para os negócios da família, ou vou abrir um negócio, ou vou trabalhar em uma outra empresa, e pensar que a vida é aquela bolha.
Então, por mais que eu vivia naquela bolha, eu tinha a vida de filho de bilionário, meu pai, desde pequeno, junto com minha mãe, sempre falavam, olha, você tem que estudar, porque um dia você vai ser dono dessa empresa. Tanto é que na minha infância, eu estudava de manhã, chegava da escola meio-dia, almoçava, 1h da tarde tinha tutor, até 7 horas da noite. Tutor em inglês, matemática, português. Até 7 horas da noite, 8 horas jantava, usava o computador 1 horinha e ia dormir. Até 17, 18 anos, até que eu me formei todo dia. Ah, mas por quê? Você um dia vai assumir as empresas. Então a educação foi muito forte em casa. Mas meu pai tem muito a questão da meritocracia. Tanto é que ele fala, você quer um dinheirinho? Faz um trabalhinho. Você quer um dinheirão? Faz um trabalhão. Então ele, desde pequeno ele vai dando trabalhinhos para eu ganhar um dinheirinho, saber administrar esse dinheiro, porque também não adianta depois eu ter uma empresa que fatura milhões, bilhões e gastar em farra, gastar em carro, porque a gente vê experiência de jogador aí também que não sabe controlar esse Administrar e dinheiro controlar. e Não perde teve tudo. educação financeira, né? Então, desde pequeno, eu acho que ele me ensinou essa questão da meritocracia. Se eu quero fazer algo, ter um dinheiro, eu tenho que fazer bem feito, eu tenho que fazer por merecer e depois também de cuidar desse dinheiro. Então, a questão lá dos meus 1.200, filho, é teu, eu não vou te dar uma mesada em cima disso, porque você quer comprar um fandango, você quer comprar uma coca, pode ir, mas saiba que vai sair do seu dinheiro e depois, se você quiser comprar alguma outra coisa mais cara, você não vai ter dinheiro. Então, tudo isso são pequenas lições que ele foi me ensinando aqui e ali. Então... E hoje, como é que é hoje isso? Como é que é a tua relação hoje com tudo isso? Hoje você é o CEO de um negócio novo que acabou de nascer. Você ainda é muito novo, né? Naturalmente te falta muita experiência. Com certeza. E aí ele tá ali do teu lado, obviamente, para te dar essa experiência. Você comentou aqui nos bastidores com a gente, né? Antigamente você questionava algumas sugestões ou opiniões dele. Hoje você simplesmente faz porque você sabe. Se ele tá falando é porque é só fazer que eu tô indo no caminho correto, né? Como é que é essa relação hoje? Quer dizer, hoje você é o CEO, você tem o seu prolabore lá, você tem o seu ganha, você é casado, você se sustenta e tal, e você depende desse negócio, de performar esse negócio. É assim que funciona? Isso. Então, até falar aqui para quem está nos assistindo, que está colocando o filho nos negócios, dê trabalho para ele. E às vezes o filho não vai aceitar a tua sugestão, porque ele pensa que ele é mais novo, porque ele pensa que ele está a par das trends que está acontecendo. Quando eu entrei, eu pensava, pai, não pode ser feito isso, não pode ser feito isso. Mas ele tem a experiência, né? O conhecimento. Então eu quebrei muita cara porque ele falou, olha, teve uma vez que eu enchi tanto o saco dele para fazer um negócio, ele falou, vai, então faz. Quebrei a cara total. Deu prejuízo, não foi bacana. Ele falou, aprendeu? Aprendi. Então tá bom, então. A próxima vez me escuta. Então até para você que tá entrando, seu pai te colocou aí na empresa, escuta. Não pense que você também sabe tudo. Chegar porque eu sou mais novo, porque eu conheço como que é o século XXI, tô aqui no TikTok, que eu vou saber mais de quem começou a empresa. Porque eu escuto jovens que estão agora em cargo. Ah, meu pai colocou, mas ele não me escuta. De graças. Ele não sabe nada. De graças que ele não te escuta, porque senão ele não sabe nada. Eu não sei nada. Então, muitas coisas, meu pai, ele ainda traz coisas e ajuda bastante. Olha, pai, tá acontecendo isso e isso. O que aconteceu? Ih, lá atrás eu vivenciei muito isso. Você faz assim, assim, assado. Vou lá, faço. Aconteceu de novo? Eu já sei como que é. Então, ele vai tá deixando a corda aí, né? Mas nunca solta da corda. Então na verdade, ele é o teu mentor e conselheiro teu, isso, né? Mas como é que é no dia a dia ser CEO de uma empresa? Não sei, quantos colaboradores vocês têm hoje na empresa, na Mr. Wiz? Na Mr. Wiz, mais de 15. Tem uns 19, 20. 19, 20 colaboradores. Isso.
Como Na é Mr. Wiz, daí tem a holding, tudo mais. Não, tudo bem, mas eu digo o negócio que você toca, né? A Mr. Wiz é o negócio que você toca, hoje onde você é o CEO. Como que ser o CEO com 25 anos de um negócio, as pessoas lá no dia a dia não falam assim, ah, Felipe, legal, vai perguntar pro teu pai o que, que tem que fazer, porque muitas vezes, que eu tenho certeza absoluta que chega coisa pra você que você fala, não sei o que fazer, ou não? Quase todos os dias. Então, como é Todos que os é? dias eu não falo que eu vou perguntar ao meu pai, né? Porque também se Fica eu falar feio. isso, fica feio. Eu falo, olha, eu vou levar pro conselho, nós vamos em conselho decidir. Decidi. Pai! Ô pai, tá acontecendo isso, me ajuda aqui, ó, faz isso. Ó, o conselho decidiu. Mas tem muitas decisões que realmente eu não sei. E eu tenho que falar, olha, eu E não tá sei. tudo bem. Tá tudo bem, eu acho que Mas as pessoas, essa é a quando questão da elas humildade. percebem que você não sabe, você não. Eu tô percebendo que você lida muito bem com essas. Você tem muita maturidade, você lida bem com essas coisas, né? A questão de você se adotar. Já começa pela questão de você ser adotado e você levar isso de uma forma muito leve, muito tranquila e perceber que o porquê aconteceu isso na sua vida. Então acho que você já tem um drive diferente, né? Mas eu digo assim, você tem sob seu comando gente mais velha que você? Tenho. Então, Gente de 40, 50, 60 50, anos. 60 anos. Essas pessoas, quando elas chegam pra, tipo, precisamos decidir tal coisa, e você fala, vou levar pro conselho. Todo mundo já sabe que você vai ligar pro teu pai. Eles não podem ver essa Agora, ainda mais gravação depois aqui. desse podcast aqui. Essa questão da relação de respeito e de hierarquia, não sei o quê, isso não te afeta, não te abala, e no dia a dia tranquilo? Pra mim é tranquilo. Eu sei que independente, daí isso é questão do ser humano, né? Se a gente fizer A, vão falar uma coisa. Se fizer B, vão falar uma. Se fizer C, vão falar outra. Então, nós temos uma cultura lá dentro, sim, que é de eu não sei de tudo, o Carlos não sabe de tudo, a minha esposa, que é a diretora pedagógica, não sabe de tudo e a gente precisa deles. Então, o tempo todo eu falo uma coisa e eles falam, eu não concordo. Se eles trouxerem um ponto que realmente É coerente? é coerente e vai trazer um resultado melhor, a gente fala, olha, segue, vamos fazer assim. Se não, eu não concordo. Por quê? Simplesmente porque eu não concordo. Tá bom, então vamos fazer isso, mesmo se não concordando. Aí, nós temos a gente sempre fala, né? Ninguém nunca mais fez algo grandioso sozinho. Então isso, na Mr. Wiz, é algo que a gente carrega todos os dias. Porém, como que eu posso falar? O respeito lá dentro é tão grande que se eu falar, olha, a partir de hoje é assim, mesmo eles falam, mas você é mais novo, você não sabe de tudo. Meu pai vai chegar e falar, se ele falou, é assim. A minha esposa, que também está no conselho, fala, se ele falou, é assim. Então, eu acredito que o respeito começa dentro do conselho. Então, se eu falar algo, pode não ser a melhor coisa, não está 100% correto, na frente de todo mundo, o conselho vai defender. Depois a gente, olha, vamos analisar isso melhor, depois a gente vê e fala, olha, gente, analisamos em conselho melhor. Revimos, tal. Mas lá nós nos respeitamos muito, onde se um falar para os outros colaboradores, gente, é assim. Mas isso acontece de forma general. Quando você diz conselho lá na tua família, significa os teus outros irmãos, eles também, de alguma maneira, participam dessas decisões ou não? É tudo segregado? Daí voltando, né? O Charles ele fica mais nos esportes, na Topper, Rainha, junto com o Carlos e tudo mais. O Lincoln com a Pizza Hut, KFC. Uhum. Na alimentação eu fico mais na educação, então Mr. Wiz. As tuas irmãs, você falou que uma tem um negócio e cada um tem um negócio. Cada um cosmético, tudo mais. Então, o conselho quando eu falo com eles é o conselho. Eu, o CEO, o Carlos como presidente e a Aline como diretora pedagógica. Então, esse é o conselho que manda lá na Mr. Wiz. Então, quando eu falo conselho, é isso, não envolvendo meus outros irmãos, porque eles estão
não estão dentro envolvidos nisso. na Mr. Wiz. Estão envolvidos em outros conselhos. Mas todos os negócios estão conectados na holding da holding, família. Quer isso. dizer, todos eles, de alguma maneira, são sócios de tudo isso. Vocês são sócios Mas daí cada um opera individualmente nos negócios. Legal. Então, quando eu falo conselho, é eu, Carlos, Aline, nós três. Nossa decisão, a gente bate, rebate. E quando tá tudo certo entre nós três, a gente chega e leva para os colaboradores. Tem colaborador que realmente já chegou no meu ouvido falando que ele só tá aí por causa que é filha do Carlos, ele só tá aí porque pode ter grande verdade por ser filho do Carlos, mas também uma coisa que meu pai falou: olha, Felipe, você vai ser CEO da Mr. Wiz, você quer? Ah, eu quero. Quando eu comecei a entender um pouco mais, né? Ele falou: porém, eu quero resultado. Se não tiver resultado, você vai sair. Se tiver, você vai ficar. Então, se eu tô aqui hoje também, não é meramente apenas por ser filho do Carlos. Você tá, de alguma maneira, está performando. Tá performando, tá rodando e tá dando certo. Então eu já escutei, tá aqui só por causa do filho do Carlos, ele tem 25 anos, é um menino ainda, não sabe ainda. Eu escutei. E eu vou escutar, porque realmente o que você falou, é o primeiro executivo com 25 anos que eu tô entrevistando, não tem muitos. Então, isso é algo que eu carrego, e daí, lógico, em todas as decisões que eu for tomar, tem que ser firme, tem que, olha, é assim, vamos fazer, e daí cobrar o resultado. Se deu certo, perfeito, se não deu certo, ajustar o mais rápido possível. Então, eu acredito que sempre vai ter, né, questão humana, a gente não concordar com todo mundo, com o superior. Então, pode acontecer? Pode, mas na nossa equipe a relação é tão boa que, pelo menos eu não enxergo isso acontecendo. Entendi. E qual que é o projeto para o futuro, Felipe? O que vocês estão vendo aí com tudo isso que está acontecendo? Inteligência artificial, toda essa mudança que está vindo. Vocês estão no modelo físico, né? Isso que me chamou a atenção. Quando todo mundo está indo para o digital, todo mundo está indo para a educação digital, né? O físico, quer dizer, vocês estão vendendo franquia para um mundo físico de ensino. Por que vocês enxergam que é interessante estar nesse mundo físico do ensino? Por que não uma plataforma digital que venda esses treinamentos, essa preparação? O que vocês enxergaram no mercado? Nós enxergamos o seguinte: quando veio a pandemia, foi onde estourou o digital. Uhum. Tudo foi para o digital. E até a WiseUp, onde nós éramos sócios, foi a que mais estourou. Porque alguns anos antes ela já estava se preparando para ir para o digital, e quando aconteceu, foi a primeira escola de inglês que tinha o digital. Uhum. Tanto é que daí eles vendiam todo mês, faziam mais de 10 mil matrículas, todos os meses. Eles cresceram muito, daí vieram outras escolas com digital e tudo mais. Mas o que aconteceu foi que a pandemia se encerrou, ficou por um tempo ainda a questão do online, porém, aos poucos, e agora ainda até mais rápido, as pessoas estão necessitando de um contato mais humanizado. Então, agora nós estamos vendo um retorno já nos mercados, nas empresas onde nós somos sócios, nas empresas que somos donos, nós estamos vendo já uma migração novamente para o físico. Tem essa questão do contato, tem essa questão aluno com aluno, aluno com professor, professor com os pais. Então, nós temos, não vou falar que nós não estamos no online, nós temos aulas online também. Você tem a plataforma digital também? Não é uma plataforma, por exemplo, é uma turma online. Tá. Então, o franqueado ele pode matricular no online. Tá. Porém, quase não acontece porque os nossos próprios alunos, quando eles perguntam se prefere online ou prefere presencial, vamos dizer, 97% falam presencial. Presencial. Que loucura. Presencial. Então, nós estamos enxergando uma volta para o físico, para o presencial, para aquele contato caloroso humano com humano.
Daí você falou o futuro, o que vocês veem em inteligência artificial. Tanto é que daí na nossa convenção que nós fizemos agora, quinta e sexta, semana passada, nós anunciamos uma nova habilidade que é inteligência artificial. Então, dentro do nosso curso, nós ensinamos inglês, empreendedorismo, inteligência emocional, liderança, educação financeira. Estamos adicionando agora uma sexta, que é inteligência artificial. Tanto Como usar as ferramentas. Como usar. Porque, querendo ou não, hoje as nossas crianças estão em contato. Perdão. Elas estão em contato, então não tem como eu proibir algo para elas. O que eu posso fazer, daí, como uma instituição de ensino, é ajudar os meus alunos, as nossas crianças, jovens, adultos, a como usarem da melhor forma. Uhum. Então, hoje, você vê na internet como criar prompts. Não é apenas, me vê isso aqui, faça um texto sobre a Segunda Guerra Mundial. Não é, olha, estou fazendo, tem todo um prompt para que a inteligência artificial possa te ajudar da melhor maneira, e daí você fazer os seus próprios ajustes para o que você necessita. Então, nós estamos colocando, já estamos implementando nas unidades o uso da inteligência artificial para ensinar os nossos alunos a como usarem. Então, nós vemos também uma tendência para a inteligência artificial que já estamos migrando também os nossos alunos. Entendi. Quais são as metas, Felipe, do negócio? Qual que é a meta? Atingir quantas unidades? A ideia é também fazer um movimento de M&A futuramente? Como é que vocês estão pensando nisso? Ou ainda é muito cedo para pensar nisso? Então, a gente pensa grande desde o primeiro dia que nós vendemos a primeira franquia, a gente sentou e falou qual que é a nossa meta. Então, eu e o Carlos, o conselho, o Carlos falou, lá atrás eu demorei 30 anos para chegar aonde eu cheguei com a minha outra empresa, com a Wizard. Demorou 30 anos para bater 1.000 unidades. Ele falou, eu pretendo fazer o que eu fiz em 30 anos em 5. Então, nossa meta é até 2000, a gente está em 2025, 26... 30. 2028. Bater 1.000 unidades. Bater 1.000 unidades. Tá. E você acha... fala. Não, para esse ano é chegar a 100 operando, daí próximo ano já acelerar o inaugurar muito mais 200 e... Mas vocês têm algum modelo de financiamento para quem quer abrir ou esse não é um modelo que é sustentável? Do tipo, o cara tá pensando em ter um negócio, mas ele não tem o capital todo. Vocês financiam alguma coisa para o cara montar? Ou esse cara que não tem capital não tem perfil para ter uma franquia? No momento, nós ainda não temos essa abordagem. Até por ser, a gente fala, né, em 2 anos, querendo ou não, nós somos uma startup ainda. Uma startup que deu sucesso. Então, investimento de startup. Então, quanto já está faturando o Mr. Wiz? 500 mil. Ano? Mês? Por mês. 500 Com mil venda mês. de franquia. Royalties e tudo mais? Nós não temos royalties. Você não cobra royalties? Você só vive da venda da franquia? Não. Eu acho que é um grande diferencial da nossa franquia que nós não cobramos royalties, não gostamos, e os nossos franqueados acabam não gostando, né? Porque royalties, o que parece? O franqueado faz todo o trabalho, e daí eu vou lá todo mês, morto um pedaço do faturamento. Então, nós vendemos os livros, materiais didáticos, para os nossos franqueados. Tá bom. Você produz o material didático, ele compra a tua franquia, aí e você deve dar um pedaço para ele também, provavelmente, do material. Ou seja... Não, assim, o seguinte. Eu digo assim, eu sou aluno, tá? Você é um franqueado, que você comprou a franquia da Mr. Wiz. Eu vou lá e preciso comprar meu material. Eu compro de você o material, mas na verdade vem o material da Mr. Wiz. Isso. Você fica com um pedaço dessa venda? Aí que tá a nossa estratégia. Vai da estratégia de cada franqueado. Nós temos franqueados, vamos colocar aqui um valor que eu, franqueado, compro da franqueadora o material por R$100. Tá. Eu tenho a liberdade, como franqueado, de vender para o meu aluno a R$100,
a R$200, a R$50 ou dá de graça. Uhum. Porque daí eu vou ganhar nas outras parcelas, eu vou ganhar na mensalidade. Então, mas ele vai comprar da franqueadora por R$100. Então, Ele é obrigado a comprar eu o material. ganho os R$100 como franqueador, eu vou ganhar esses R$100. Tá. Agora, se o franqueado ele quiser ganhar em cima desse livro, beleza. Se ele quiser ficar no 0 a 0, vender pelo mesmo valor, beleza. Se ele quiser vender por um valor menor para ficar mais atrativo, beleza. Se ele quiser dar, beleza. A opção é dele. A opção dele. E daí a Mas gente só me diz ganha uma pelo coisa, material esse didático. material didático, ele é um material impresso que vocês vendem, isso? E tem que ser, não pode ser digital. Nós não temos digital. Isso é uma estratégia. Até porque quando a gente está falando daí também, né, de jovens, crianças, os pais querem que eles saiam do celular, saiam do computador. Então, eles vão para a escola até um momento deles saírem do celular, saírem e também aprender, né, porque eles vão aprender com a inteligência emocional, a controlar esse tempo de uso de celular, de computador e tudo mais. Então, no momento, apenas impresso o nosso material que ele compra E são cerca de 6 livros que ele ganha quando faz a matrícula. Tá. Ele ganha um kit completo 6 de todas as livros. habilidades. com E aí o isso livro do dura 2 Carlos. anos, esse 2 curso. anos. E ele paga nessa faixa de 300, 400 a 500 reais, mais ou menos, por mês, a mensalidade. A mensalidade. Legal. Muito bom, Felipe. E aí, como é que você está se sentindo CEO? Cara, já começou a nascer uns cabelos brancos, cara. Bem-vindo ao mundo do C-Level. É muito... A turma acha que é bonito ter essa siglazinha, né? Nossa, é bonito no papel, né? No e-mail, diretor executivo. Mas na prática é dor de cabeça. É BO. É um desgaste. Agora falando, né? No mundo real. Físico, mental, querendo ou não, espiritual. Porque às vezes o pessoal tira dos nervos que nem o Salvador na causa consegue. Mas daí é o que a gente fala, né? A gente teve uma convenção agora, recentemente. A gente todo ano tem uma convenção onde junta todos os franqueados. E nessa convenção, que daí a gente consegue enxergar a magnitude da transformação que nós estamos fazendo. Não só nos nossos alunos, mas também nos empresários, nossos franqueados. Então, vendo eles dando certo, vendo os depoimentos, vendo eles animados, todo esse estresse que a gente passa, trabalheira com o franqueado não segue a norma, não segue o modelo, daí tem que chegar nele, dele não aceita, mas tudo isso, depois quando você vê o pessoal seguindo, dando certo, feliz, realmente traz uma satisfação, né? Pô, esse negócio aqui tá abençoando outras vidas. Porque a gente fala, na franqueadora nós temos 20 colaboradores. Mas além desses 20, nós temos mais, vamos dizer, 80, 60, 70 unidades operando, cada uma com, vamos colocar no mínimo, 4, 5 colaboradores. Então, são mais de 100 colaboradores trabalhando por uma causa que é transformar gerações em realizadores de sonhos. E depois, no final, quando você coloca isso no papel, não tem nada que, assim, estrague, né, esse momento. Porque traz uma realização enorme. É muito Legal. bacana. Última pergunta que eu tenho para você, Felipe. Qual foi a maior cagada que você já fez até hoje? Na empresa... Vai ter muitas ainda, Não, né? Naturalmente. Tenho certeza. Em qualquer lugar, o que você considera assim, que foi um grande erro que você cometeu? Alguma coisa que você fala, putz, isso aqui eu aprendi a duras penas, porque foi aquela do teu pai falou, vai lá e faz, e deu ruim. Qual foi o maior erro que você cometeu até hoje? Aos seus longos 25 anos de idade. Chegou a dar umas dor nas costas outro dia aqui. Ah, maior cagada. Rapaz.
parar para pensar assim, é difícil. Não que eu sou muito bom, né? Mas pensar em uma específica que deu muito Alguma errado. que marcou. O que foi esse negócio que teu pai deixou Não, se eu fazer? tenho uma. Foi não focar em venda. Como assim não focar em venda? No começo, lá na Mr. Wiz, eu estava muito focado em ter o melhor produto, em ter a melhor equipe, em ter a melhor estrutura, mas eu parei de focar na venda. E por vários meses, uma empresa que está começando, vendendo a franquia, por um momento a gente estava sobrevivendo à base de venda de franquia. Até treinar o pessoal, começar a matricular, demorou um tempo, né? Então a gente estava vivendo a base da venda de franquia. E eu simplesmente deixei de lado e começou uma bola de neve, porque daí veio as contas, cadê o dinheiro? Vendeu franquia? Não, por quê? Porque tava isso, aquilo. Não ficar tão em cima na questão da venda. Então, daí depois, né? Até meu pai chegou um dia, sentou um dia comigo. Felipe, teve uma vez, ele sempre conta essa história, né? Mas naquele dia, eu já tinha escutado várias vezes, naquele dia bateu diferente pra mim, porque ele chegou, Felipe, com toda a paz dele, nunca vi ele ficar bravo. Se você vê o Carlos bravo é porque aconteceu uma cagada enorme, porque eu nunca vi, mais de 25 anos, filho do Carlos gritar assim, nunca. Falou, Felipe, a gente sentou. Um dia, uma repórter, jornalista, estava escrevendo uma matéria para mim que ia na capa da Veja. Primeira página, primeira folha, era sobre Carlos Wizard. E ela foi perguntando e tudo mais. E uma pergunta que ela fez foi: para você, qual que é uma dica que você dá para qualquer um que está começando uma empresa, da onde que surgiu esse sucesso, o que você diria para eles? Ele falou: vendas, vendas, vendas. Ela anotou lá, vendas. Meu pai olhou assim, viu que ela anotou só uma vez. Falou, olha moça, com todo respeito, mas você anotou errado. Não, mas eu coloquei vendas. Eu falei, não. Falei vendas, vendas, vendas. Ele precisa focar em vendas. Independente se o produto é bom, ruim, dá para melhorar, se tem a melhor equipe, se não tem, se tem pessoas para ajudar ele, se não tem pessoas, ele precisa focar em vendas. Porque se ele não vende, a empresa quebra e tudo aquilo que ele montou vai por água abaixo. Então, o que eu falei para aquela moça aquele dia, eu falo para você hoje. Vendas, vendas, vendas. Então, depois, a partir daquele dia, todo dia, sentava com o diretor de expansão, como que tá as vendas, quantas venderam, quantas estão para fechamento. E tinha vezes que ele falava, tô nenhuma. Eu, como assim não tem nenhuma? O que aconteceu? Sentava com ele, batia, falava, pega todos os assessores comerciais, remandam mensagem, eu quero pelo menos 1, 2, 3 vendas no final desse mês. Então, naquele dia, não foi nem... Ele não gritou, ele não esperneou, não falou, você fez isso errado, uma cagada. Ele fez você focar. Vou ter que fazer um aporte agora para... Ele falou, vou ter que fazer um aporte, mas quero te passar uma lição. Vendas, vendas, vendas. Então, a partir daquele dia, eu até falei, o que eu fiz lá não vai se repetir, vou focar em vendas. Então, hoje, o que a gente bate bastante é venda de franquia e a gente bate muito com o franqueado em vender, em matricular todos os dias. Daí a gente tem treinamentos diários para o assessor comercial, todos os dias presente e tal, para que isso possa acontecer. Porque eu sei, você sabe, todos aqui sabem que se você não vender, o seu negócio vai fracassar. Vocês, para esse treinamento que você dá, o lead que vocês trazem, tanto para o franqueado lá, a matrícula, quanto para o cara que vai comprar uma franquia,
Vocês têm uma metodologia para captura desses leads? Como é que você faz isso? Temos. Nós não estamos muito diferentes do mercado, nós fazemos um trabalho de tráfego pago, então traz bastante leads. Mas isso pro aluno ou ou pros dois? Para o franqueado. Para trazer o franqueado. Para trazer franqueado. Para matricular aluno, daí tem uma outra estratégia que nós usamos. Mas para trazer o franqueado é o tráfego pago. E o Carlos dá muitas palestras, muitas entrevistas. Então a gente usa também o Carlos como um garoto propaganda. Como um phishing. Então em todas as palestras, ele fala da franquia, tem um QR Code. Então isso também traz bastante lead, bastante. Então a gente sempre está usando isso, mas também bastante tráfego pago, redes sociais, Facebook, Google, Instagram e palestras. O Carlos faz lives com o Cacá Diniz, com o Javier, com o Paulo Marçal. Ele sempre acaba falando. O Carlos é muito vendedor, então para ele acaba até sendo natural. Então ele fala sobre a Mr. Wiz e sempre acaba chegando lead. Para o franqueado, nós gostamos de matrícula todo dia na rua. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu te mostrar. Toda quarta-feira é dia de Mr. Wiz na rua. Todos os assessores comerciais saem na rua para fazer matrícula. Eles pegam, daí mandam foto aqui, ó. Nós vamos pôr na tela aí depois para vocês. Então legal. Eles mandam foto na rua. Na rua eles vão captar lead na rua. Captar na rua, bater em porta, entrar na casa da pessoa, faz matrícula na casa da pessoa. Então a gente vai até os nossos leads. E isso dá certo. E também bastante dos nossos alunos é por indicações. Então nós temos um programa de indicação dentro para os nossos alunos, que indica, tem algumas recompensas. Então tudo isso a gente trabalha, nem focamos muito no tráfego pago. Você faz um tipo de flywheel com os alunos e... Os próprios alunos acabam sendo vendedores nossos. Muito bom, muito bom. Felipe, adorei bater esse papo contigo. Já aprendi umas coisinhas aqui. Eu sabia que eu ia aprender, porque quem tem cabeça fresca, nova, sempre... E o que eu mais gostei de todo do nosso bate-papo é a tua leveza, cara. Parabéns. Obrigado. Parabéns pela forma como você encara a vida, pela forma como você encarou a tua história. Tua história é maravilhosa, de verdade. Você foi abençoado em estar numa família, não por causa da grana, mas quer dizer, você foi recebido... Não vou falar que também... Claro, ninguém é hipócrita aqui dizer que não. Sensacional, né? Você ter uma vida com muita abundância. Sim. E tudo mais. E eu acho que a vida é isso mesmo. A gente deve buscar abundância. Eu acho que você é muito religioso, né? Vou ousar falar em nome de Deus aqui. Eu acho que Deus trouxe a gente para esse plano justamente para isso, para que a gente seja abundante mesmo, né? Com certeza. Eu sou totalmente avesso a quem pensa ao contrário disso, que acha que tem que ser confunde humildade com pobreza. Para mim não tem nada a ver, né? Se você ser humilde não significa que você não tem que ter abundância na sua vida. Com certeza. E mais uma vez parabéns. Obrigado por você estar aqui com a gente, contando de forma muito leve toda essa sua história, que é linda a sua história. E aí queria que você deixasse aí suas considerações finais para os jovens que de repente podem estar assistindo aqui, para o que fazer para se tornar um executivo, para buscar o seu sonho, o que você deixaria de dica aqui para eles? Então, primeiramente, eu que agradeço estar aqui, poder conhecer, conversar e trocar essa ideia aqui com você e aproveitar e estar fazendo aqui essa gravação para levar esse conhecimento para outras pessoas. Eu acredito que se eu for falar para um jovem, o que eu vou falar é algo que eu já falei até para o pessoal que está aqui nos bastidores, independente o que você for fazer, seja seguir uma carreira solo, seja seguir uma carreira dentro de uma empresa, seja viajar o mundo, faça até dar certo. Não entre em um plano, em uma empresa, pensando, se isso não der certo, eu tenho um plano B, plano C, plano D. Vai que dá certo, se der certo, deu, se não der, não deu. Cara, vai como se fosse o plano A, o B, o C, o D, o alfabeto inteiro.
Porque eu vejo hoje muitos jovens, eu tenho isso, mas eu tenho isso, Não aquilo. tem foco. Acaba não focando, ou então focando em várias coisas ao mesmo tempo, nada dá certo. Não é resiliente, né? E daí fala, o problema é comigo. Ou então o problema é com as pessoas. Então, cara, independente do que você vai fazer, vá, faça, dê o seu melhor, vá com tudo e faça até dar certo. Porque uma hora vai dar certo. E é isso. Essa é a mensagem. Você vai passar momentos sozinhos, de tristeza, dor de cabeça, mas se você continuar, vai valer a pena. Então eu acho que todo executivo sabe disso. Vai ser difícil, vai, Tem que ser mas resiliente. lá no futuro, eu acho que precisa, né? Mas lá no futuro vai compensar todo esse trabalho que você está fazendo, essa dedicação, esse empenho, esse esforço que você está colocando agora. Disciplina e resiliência. Com Muito certeza. bom. Obrigado mais uma vez, viu, Eu Felipe? que agradeço. Obrigado de verdade. E é isso aí, pessoal. Você acabou de assistir mais um episódio diferente, porque a gente trouxe um jovem executivo para contar um pouquinho da história. A história do Felipe maravilhosa, né? Uma história que começou de um acidente e ele foi levado para uma família que acolheu ele e hoje ele está aí se desenvolvendo como um executivo também, já como CEO da empresa dele. E é isso. A ideia aqui é trazer para vocês sempre coisas diferentes que tem a ver com o mundo executivo, mas diferente de gente que faz, que está fazendo, que está trabalhando, que não é simplesmente alguém que consegue falar na frente das câmeras, é alguém que fala para você aquilo que realmente faz na vida real. E sensacional, ele trouxe aqui que inclusive a parte de vendas dele é muito roots, vai para a rua vender. Então é isso, se você gostou, curte aqui embaixo, assina o nosso canal, para os meninos não perderem o emprego. Nós estamos numa campanha aqui para os meninos aqui que trabalham com a gente não perder o emprego. E a gente precisa de assinatura. Compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você gosta, com todo mundo que precisa ouvir, às vezes, um insight. E na próxima a gente se vê de novo. Até mais.